Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e desejo a você muita luz e muita paz. Hora da caneta e vamos estudar hoje um pouco da história do Brasil. O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Nosso objetivo é entender o primeiro reinado como o período de formação do Estado e da sociedade brasileira. A monarquia brasileira, conforme a historiografia, pode ser dividida em três períodos. O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, o período regencial, que vai de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que vai de 1841 a 1839. O primeiro reinado se inicia com a declaração da independência feita por Dom Pedro e se finda em 1831 com sua abdicação em favor do trono português. Quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil vivia uma crise interminável, uma pressão insustentável por parte da elite portuguesa, dominadora, e por parte da elite brasileira que buscava dominar. O exército português, como única força, ainda fiel à lógica do pacto colonial, resistiu o quanto pôde, procurando defender e resguardar a defesa lusitana. Na opinião de Boris Fausto, o primeiro reinado se caracterizou pela formação do Estado Nacional e da sociedade brasileira. Nesse período, o regime de governo era uma monarquia cujo chefe de Estado era Dom Pedro I. Com o grito do Ipiranga, com a independência do Brasil, com a formação do Estado, a estrutura colonial não modificou. O povo assistiu bestializado porque não participou. Portanto, manteve-se o latifúndio, a escravidão e a economia agroexportadora. No campo político, o Brasil se montou a partir do Partido Liberal Conservador, do Partido Liberal Exaltado e de um grupo ao centro conservador. Segundo Carvalho, os primeiros 2 anos de história do Brasil independente, enquanto nação, enquanto pátria, enquanto povo, teve como principal debate a elaboração de uma Carta Magna, ou seja, de uma Constituição. Essa seria inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte que havia sido escolhida em eleições realizadas logo após a independência. Todavia, devido à radicalização dos liberais com relação aos portugueses e a Dom Pedro, a Constituinte foi fechada. A disputa entre os constituintes liberais radicais e o imperador resultou num fato conhecido como a Noite da Agonia, que ocorreu no dia 12 de novembro de 1823. Por ordem de Dom Pedro, militares vão invadir a Assembleia Constituinte e vão prender os deputados opositores e que tentaram construir a famosa Constituinte ou Constituição da Mandioca. Com isso, Dom Pedro vai ditar uma nova Constituição. Vai mandar elaborar e vai outorgar em 1824 uma Constituição do modo dele,
ou seja, de forma autoritária e de forma que dava amplos poderes a ele. Entre os principais aspectos da Constituição ortogada, imposta por Dom Pedro em 1824, é possível notar, primeiro, a existência de 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador concedia ao imperador direitos plenos. O imperador também, nesse contexto, era considerado uma figura sagrada e inviolável. A forma de governo escolhida pela Constituição era uma monarquia hereditária, ou seja, que vai passar de pai para filho. As eleições eram indiretas, o voto censitário, ou seja, estabelecido pela renda. Além desses critérios, foi estabelecido que somente homens livres e com mais de 25 anos poderiam votar. A Constituição também garantiu alguns direitos individuais, como, por exemplo, a tolerância religiosa e a proteção à chamada propriedade privada, um direito sagrado dentro do capitalismo. Durante o debate político da Constituinte de 23 e da chamada Constituição outorgada, ocorreu também o processo de reconhecimento internacional da independência do Brasil. Ou seja, o Brasil precisava ser reconhecido pelas nações no mundo. Em 24 ou em 1824, buscando cumprir sua política de aproximação com outras nações, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. E somente em 1825 que Portugal reconheceu a nova nação. Para tanto, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlina, ou seja, o Brasil, ao nascer, já começou a dever. A partir daí, há o reconhecimento geral, apesar de que na América Latina existia um certo medo, pois somente o Brasil se tornou uma monarquia e todos os demais repúblicas. No contexto do primeiro reinado, a primeira crise que o Brasil enfrentou depois dos conflitos pela independência foi a Confederação do Equador. Essa revolta iniciou em 2 de julho de 1824 e foi liderada pelo Frei Caneca e Manuel de Carvalho. Sob o comando de Pernambuco, as províncias do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas se juntaram e formaram uma confederação que foi chamada de Confederação do Equador. Esse movimento era aristocrático, ou seja, formado por fazendeiros, mas teve o apoio da população. Era liberal e republicano e foi duramente combatido pelo imperador, que no final, para deixar como exemplo, vai enforcar Frei Caneca. Além da Confederação do Equador, outro fato bastante negativo para Dom Pedro I ocorreu em 1825, quando o Brasil foi derrotado pela Argentina na chamada Guerra da Cisplatina, que vai durar até 1828, numa disputa pela colônia do Sacramento. Todavia, essa região não ficou com a Argentina e nem com o Brasil. Pelo árbitro ou pela intermediação da Inglaterra, a colônia do Sacramento se transformou na República Oriental do Uruguai e, consequentemente, essa guerra vai provocar diversos danos para Dom Pedro, no sentido da popularidade, e para o Brasil, tanto no sentido político quanto no sentido econômico.
gastou muito. Na historiografia, apesar do rompimento político Brasil e Portugal, sempre se manteve unido pela questão familiar. Assim, em 1826, quando Dom João VI morre, surge um grande embate em torno de sua sucessão. Diante do fato, Dom Pedro I abdica em favor de sua irmã, Dona Maria da Glória. No entanto, seu irmão, Dom Miguel, dá um golpe de Estado e usurpa do poder de sua irmã. Além da crise interna, com questão econômica, política, questão de revoltas, conflitos, a crise externa. Dom Pedro I fica na dúvida. Primeiramente, ele quer ser rei, ou quer ser rei do Brasil e de Portugal. E depois ele fica na dúvida se torna-se rei de Portugal e abandona o Brasil, e isso vai alimentar todo o processo entre 1826 e 1831. Assim, o primeiro reinado, o Brasil vai enfrentar uma crise política e uma crise econômica sem fim, pois do lado da economia, os produtos comercializados como algodão, açúcar, tabaco, enfrentava a concorrência dos produtos americanos, agora os Estados Unidos independente, forte. Por outro lado, a comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir, mas, contudo, o seu desenvolvimento era insuficiente para evitar a crise. Então nós temos a crise política, a crise sucessória, a crise econômica. E além disso, os gastos com os conflitos, tanto no Nordeste, que foi contratado mercenários para vencer a Confederação do Equador, quanto na Guerra da Cisplatina, gastos elevados, altíssimos, e consequentemente vai obrigar o governo a recorrer a empréstimos à Inglaterra e, por outro lado, aumentar os impostos. Nesse contexto, nós vamos ter a falência do Banco do Brasil em 1829. A crise final que vai levar à derrocada do primeiro reinado se deu a partir do envolvimento do Brasil numa soma de atos que podemos citar. Autoritarismo político de Dom Pedro. Dom Pedro governou o Brasil no primeiro reinado de forma absoluta. Derrota na guerra para a Argentina. E a crise econômica que resultou no enfraquecimento da posição de Dom Pedro enquanto rei sagrado e absoluto. Assim, Dom Pedro abdicou do trono do Brasil em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos e não poderia assumir o governo brasileiro. Assim, tivemos o início da história brasileira, conhecido como período regencial. Por quê? Porque Dom Pedro II ainda não podia assumir o trono brasileiro. É isso aí, vamos que vamos.